a respeito de uma entrevista concedida pelo governador do estado de Santa Catarina à revista Veja. Essa entrevista ela foi publicada online e chama atenção. Diz o título da matéria: Governador de Santa Catarina, Bolsonaro atraiu republicanos e não republicanos ao PSL. O texto começa assim, falando a respeito do governador do estado. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é identificado como um dos quadros moderados do PSL, o partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro ainda está afiliado. Em seus 10 primeiros meses de gestão, Moisés tomou iniciativas que surpreenderam eleitores de outros partidos e até base bolsonarista, como a taxação de agrotóxicos de acordo com o grau de periculosidade, e as medidas fizeram do governador um alvo de deputados catarinenses do PSL e de simpatizantes do presidente. Disse Moisés: esse é um grupo pequeno. Eles se alimentam da violência e precisam agredir alguém para manter um pleno diálogo com esses eleitores. Ele entende que, ao levantar a bandeira contra a corrupção, Bolsonaro aglutinou o PSL políticos com ideais republicanos e outros com posições radicais. Aspas para o governador. Mas, ao seu tempo, as pessoas terão maior discernimento para escolher melhor os seus representantes. Fecha aspas. Isso aqui foi parte, só quis ler o começo, a matéria da Veja iniciou assim. Mas o governador do estado de Santa Catarina, ele tem tido uma postura um tanto quanto inadequada e tem sido hipócrita. Pior de tudo é o governador do estado de Santa Catarina, que se dizia ser o novo e, na verdade, não passa daquele que faz fanfarronice, que conta mentiras ao seu eleitorado diante de uma retórica enfadonha, uma retórica vergonhosa, porque ele utilizou de todo modus operandi, utilizou de toda a estrutura bolsonarista, utilizou-se de uma onda e agora ele, achando que é surfista, ele quer surfar de uma maneira em que ele pode ser engolido por essa força. Ele, na entrevista, o que me chama a atenção é que ele ironiza a conduta de alguns deputados. Eu quero aqui fazer menção. Ele disse que é um grupo pequeno de deputados e políticos que se elegeram com a população, 1 ou 2% da população do estado, da base bolsonarista. O Moisés, eu acho que ele está com algum problema. Talvez alguma mosquinha, algum bicho, sei lá, dispensou nele alguma coisa que fez com que ele fugisse da realidade, ele não esteja em plena consciência. Nós pode não gostar do Bolsonaro, pode não gostar dos ideais conservadores, mas agora dizer que é 1 ou 2% da população do estado é ir contra a lógica de uma eleição. É falar uma bobagem totalmente inadequada. Eu vi a entrevista, e quando você vê a entrevista no primeiro momento, você até acha ele equilibrado. Ele diz aqui numa parte da entrevista que você precisa ter uma visão equilibrada. E equilíbrio é você pegar dois expoentes e colocar de modo que ambos estejam no mesmo patamar, sem estar acima, sem estar abaixo. Portanto, o governador Moisés, se nós analisarmos o que ele falou no começo, antes de ser governador e depois de governador, a gente não consegue ver equilíbrio. O exemplo claro de que não há equilíbrio é quando o candidato fazia gestos das arminhas para ser eleito governador. Quando eleito, diz que fazer gestos da arminha é sandice. Portanto, nós temos aqui um destempero, um desequilíbrio claro, uma demonstração clara de que não há equilíbrio por parte do governador. Um outro modelo de se falar é ele se alinhar a pautas conservadoras e depois e dizer que vai estar próximo dessas pautas conservadoras, inclusive no seu projeto de governo ele colocou a lógica bolsonarista. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, Santa Catarina acima de tudo e Deus acima de todos. Ou seja, defendeu a lógica bolsonarista quando candidato, ou seja, quando conveniente. Ou seja, é o mesmo político de sempre, só mudou o momento. Era do PSL, tanto é que ele pode ir para o MDB, né? É o que está aí apoiando Fernando Krelling, deverá apoiar Fernando Krelling, ou pelo menos há indícios de que pode apoiar Fernando Krelling como prefeito de Joinville. Olha o envolvimento, né? MDB e tal, essa estrutura vergonhosa. Ou seja, o governador do estado de Santa Catarina deu um show de horror. Eu tinha muito mais coisa aqui para falar a respeito dessa conduta. Houve todo mundo, né? Não houve o PSL, não houve a sua base, mas houve o Movimento Sem Terra. Tudo a ver com a lógica ideológica do seu partido ou dos conservadores que fizeram com que ele pudesse chegar aonde chegou. E ainda ele questiona alguns deputados do PSL e diz que esses estão ligados a pautas menos nobre. Eu quero refutar essa fala do governador, que é mais uma bobagem que o governador de Santa Catarina fala, porque eu tenho acompanhado os deputados aqui de Santa Catarina, por exemplo, alguns aqui da nossa região.
É menos nobre questionar a Serra Dona Ana Francisca? É menos nobre questionar os problemas do estado de Santa Catarina? Para ele é menos nobre. O governador do estado de Santa Catarina que se esquiva de falar com a imprensa local. Sabe por quê? Porque é covarde. Ele é covarde quando ele não ouve a imprensa local, não dá uma entrevista à imprensa local, porque ele tem medo. Ele tem medo de falar de Serra Dona Francisca, ele tem medo de falar de Rodovia do Arroz, ele tem medo de falar dos buracos aqui na entrada para as empresas aqui do Perini, para as empresas aqui onde entra a Shoes, onde tem o Whirlpool. Aí ele não tem coragem. Ele vai falar a Veja, a Folha de São Paulo, porque primeiro que ele fica muito bem com a esquerda, ele fica muito bem com os veículos de imprensa que gostam de falar mal do governo federal, então vai falar bem dele. Ele gosta de falar com esses veículos de imprensa porque os fatos são subjetivos, ou seja, não são os problemas reais de Santa Catarina, são apenas essas questões pontuais, e aí ele vem com um discurso muito bonito e os problemas de Santa Catarina não são discutidos. Eu quero ver ele ter coragem de falar com a imprensa de Santa Catarina. Quero ver ele ter coragem de falar com as emissoras locais. Eu quero ver ele ter coragem de falar com a radialista lá do interior do estado. Quero ver ele falar com o apresentador de televisão lá do interior do estado. Aí eu quero ver seu governador corajoso. Aí eu quero ver seu governador equilibrado. Até agora só balela, só historinha e só vídeo cantando no YouTube ou cantando no WhatsApp. Até agora uma fanfarronice, até agora papo furado. Até agora conversa jogada fora. E mostrar ser diferente, mostrar ser o novo, aí está aquém do esperado, está muito longe. Ainda contando mentiras, essas que a gente lê na revista Veja.